Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz, se bem que o vídeo de hoje é muito delicado, mas eu estou feliz de estar na sua companhia. Gratidão, se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer e uma honra você ter me deixado entrar na sua casa. Deixe seu comentário, depois, sempre quando o vídeo é publicado, eu dou uma lida nos comentários que vocês fazem. Eu gravei na segunda-feira, na verdade eu gravo os meus vídeos no domingo e faço a publicação durante a semana. Então o vídeo anterior que eu fiz foi da Daniela Pérez e coloquei meu posicionamento pessoal, as questões relacionadas à espiritualidade, que eu fiz uma canalização com a Dani, conversei com a Glória, na época com Pedro Bial, e expus a minha consideração. Meu filho inclusive ficou preocupado para eu gravar esse vídeo, quase que a gente não grava, mas eu falei, não, vamos gravar, porque a verdade tem que ser dita, né? E eu quero expor para vocês o meu parecer aqui com o Guilherme. Acho que tudo que eu falei do episódio, do assassinato da Dani, já está no vídeo dela. Que eu falo dele, é uma pessoa que literalmente ele me incomoda, provavelmente incomoda vocês, se bem que tem gente que gosta muito dele. Tanto que ele é um pastor. Ele sobe ao púlpito, ele tem pessoas que amam o trabalho dele como pastor. Então tem pessoas que o amam, tem pessoas que não gostam. É que eu acho que essa série que está tendo na HBO vai fazer com que a verdade apareça, até porque a história do seriado, ou documentário, é um documentário, né, filho? Então, basicamente, ele foi baseado no processo que gerou o pós-assassinato da Daniela Pérez, onde o Guilherme de Pádua desferiu 18 punhaladas no coração da Dani. Ele apunhalou o coração, tanto que o coração saiu para fora do corpo, ele apunhalou o pulmão e o pescoço, com realmente a intenção de matar a Dani. Arrasta esse corpo para o matagal, tanto que o ombro dela praticamente é deslocado, é ferido, porque ele arrasta, machuca, sangra, e ela é abandonada depois no matagal. Fui dar uma olhada no mapa então do Guilherme, e eu vou fazer esse parênteses antes. Interessante que no mapa dele, ele tem aspectos gritantes de psicopatia, de narcisismo. Você fala, Mônica, como é que dá para saber? São aspectos na casa 12. Ele tem muito planeta na casa 12. A casa 12 com aspectos de Netuno, tem aspectos com Plutão, ele tem um Marte muito agressivo. Marte é o soldado, é o deus da guerra, é o militar. Ele tem esse condicionamento de casa 12 e Marte na 12. É uma pessoa que pode ferir alguém. Exatamente, por exemplo, às vezes eu faço um mapa de uma cliente minha. Ah, Mônica, o meu filho estava recluso numa clínica psiquiátrica, machucou um enfermeiro. Um exemplo. Você pega o mapa do filho, um Marte na 12, uma pessoa que vai ter uma agressividade. Ele tem esse resultado. E espero que o Guilherme esteja medicado, porque ele tem traços aqui no mapa de psicopatia, de esquizofrenia também. Tem que ser tratado. Pessoas com algum problema nesse sentido, quando tratados, não tem problema nenhum, né? Eu mesma adotei uma garota de rua, isso tem uns 30 anos, 28 anos atrás. Ela tinha esquizofrenia, ela era uma brilhante flautista. Ela era de Niterói, trouxe ela para São Paulo, ela viveu comigo por um bom tempo, esquizofrênica, e viveu comigo porque estava medicada. Então depende muito da medicação, e no caso do Guilherme a gente vai estudar. O Guilherme, ele entra para mim com um grau em Escorpião que traz um movimento de família muito nebuloso, muito estranho, inclusive questões relacionadas à sexualidade também, um pouco distoantes, assim, um pouco confusa na minha opinião. Quanto a... ele tem o grau de ator, ele tem aqui, por exemplo, ele tem um grau de dinheiro, um homem muito ambicioso, ele começa com umas peças de teatro, chama atenção, vai para a TV. Deixa eu dar uma olhada deixa eu ver se eu encontro aqui, a Glória em Libra. Tá aqui, ó, é verdade, já tinha anotado. A Glória, só para vocês terem uma ideia, entra na casa 6, que é quase como se fosse um desafeto dele, embora a gente sabe que ela começou a diminuir as falas dele, e é como se ele quisesse atacar a Glória, não a Dani. Isso está muito marcado aqui no mapa.
E a Daniela tem na casa 7, no mapa do Guilherme, a Dani em Leão está na casa 7 dele. Olha que loucura, casa 7 é a casa do namorado, casamento. Então ele tinha um plano, ele tinha uma intenção, ele tinha lá na loucura dele, ele tinha ou considerava a Dani como esposa dele. O mapa não vê traço nenhum de arrependimento também. E o mapa do Guilherme fecha com peixes Capricórnio, que é muito típico de pessoas que são sacerdotes. Muito interessante. E ele é pastor. Mas aqui um peixes Capricórnio é muito típico de padre. Você pega um mapa de um padre, você vai ver um peixes Capricórnio. Então o Guilherme, ele tinha o Sol na 9, que é uma pessoa que poderia ter tido uma carreira brilhante, uma Lua na 6 que mostra a doença, o homem doente, Mercúrio e Vênus na 9, que fala da carreira que ele poderia ter brilhante, o Marte na 12, que pode dar o traço da psicopatia ou até da esquizofrenia, Júpiter na 9, o 9 é transcender os limites do material para o espiritual. Saturno na 3, a casa 3 é a casa do estudo. Talvez ele tivesse um pouco de dificuldade de decorar os textos. Netuno na 10. Netuno na 10 me preocupa. Netuno na 1 e Netuno na 10. São casas que me preocupam. Netuno é o deus do mar, da confusão mental. Ele tem o Netuno na 10. Se esse rapaz não estiver medicado, ele pode ter problemas no futuro. A Lilith, que é a lua negra das pessoas na casa 6. A sexualidade dele um pouco conturbada. E um nodo na 2. Bem ou mal, esse rapaz vai ganhar dinheiro ou está ganhando dinheiro. O Quiron dele está na relação da morte da Dani. E, pelo mapa, não existe arrependimento. O Guilherme está passando por um Plutão em atrito com Plutão até dezembro de 2022. Ele está com Plutão em sextil Netuno, ele está com medo de morrer. É um trânsito chamado vida e morte, ele está com medo de morrer. Provavelmente ele está enclausurado com medo de morrer. Ele vai querer provar a inocência dele, não sei como, porque não tem. Lutar para triunfar, ele vai tentar isso até 2024. Essas lutas também podem ser relativas ao lançamento do livro dele, que ele quer publicar, e a Glória está dizendo que ele não, que na verdade ele tentou numa Bienal, a Glória conseguiu cortar, ele vai tentar de novo, e a esposa atual do Guilherme está dizendo que se a Glória tentar escrever algum livro, que ela vai tentar, através da justiça, fazer com que ela não consiga. E então esse trânsito, que é lutar para triunfar, vai até 2024. Só que o Guilherme separa dessa atual esposa, está dando um grau de separação, até abril de 2023. E o mais louco do mapa dele, dizendo que ele quer novidades e voltar para a mídia. Então ele vai tentar de novo ser ator, provavelmente na Record, não sei. A gente tem SBT, Record e Globo, então ele talvez vai tentar ser ator na Record, porque ele é pastor. Ele vai querer um documentário dele e provavelmente vão filmar, gente. Ah, Mônica, não vão, as pessoas não são. São, as pessoas querem audiência. Ele vai aparecer num documentário que vai aparecer na HBO, que vai aparecer na Netflix, onde ele vai contar a versão dele. Ah, já fizeram? Ah, que susto. Ah, o meu filho está dizendo que já fizeram de outras pessoas que cometeram assassinato. Você me deu um susto, eu falei, meu Deus, não sabia que já tinham feito a história do Guilherme de Pádua. Mas vão fazer, não tenha dúvida. E ele vai contar a historinha dele e todo mundo vai aplaudir. Porque no Brasil quem tem culpa sempre é a vítima. Então ele vai ser aplaudido, de repente vai se candidatar a deputado federal, a presidente, porque aqui é uma festa, né? Aqui a vítima é sempre a culpada, a mulher é sempre a culpada. Ele entra aqui com... Aliás, ele disse que o meu filho contou para mim, até o meu filho falou, mãe, ele processa muitas pessoas, né, filho? Parece que ele processa, todo mundo que fala dele, ele não gosta, ele processa, só que muita gente vai processar. Ele tem medo de voltar ao cárcere. É interessante, na Revolução aparece aqui um grau que é medo de ser preso. Por um motivo ou outro ele pode ser preso. Eu não acho que seja pelo assassinato, mas talvez ele extrapole, bate em alguém na rua, e de repente ele pode ser detido, não sei, mas ele tem medo de ser preso. Ele tem vergonha da família, sim, ele tem consciência do que ele fez e a esposa que tanto o defende está dando um grau de separação. O que me causa... Deixa eu contar uma coisa para vocês antes de terminar o mapa. Nós temos o corpo material, está aqui, é o meu corpo físico. Envolvendo o corpo material, nós temos 6 corpos espirituais. Entre eles o que nós somos em vidas passadas, porque assim, quando você faz uma regressão de memória, você não está fazendo uma regressão, você está acessando
esse corpo, por isso que você tem acesso. Então nós temos esse corpo, temos um corpo angelical, temos um corpo búdico, temos um corpo que tudo que nós fizemos de ruim fica nesse corpo. E um corpo que tudo que fizemos de bom também está nesse corpo. Imagina o corpo desse homem, que é o inferior, é muito grande. É por isso que quando você olha para a cara de alguém, para a pessoa, você torna antipático, você fala, eu não gostei daquela pessoa. O corpo espiritual com essa negatividade é muito forte. Então você olha e fala assim, não gostei daquela pessoa. Quando você vê uma pessoa e essa pessoa é simpática a você, é porque o corpo espiritual está forte, está mais forte do que o inferior. Então para mim é muito destoante alguém pedir a bênção para esse pastor com uma aura tão destoante da missão de Jesus. Aí você fala, Mônica, não seja ruim, ele errou, ele pagou na prisão, você tem que perdoá-lo, porque agora ele é um homem bom. Ele não me convence. Eu acho que tendo uma oportunidade, medicado ou não, ele pode não cometer um crime que ele cometeu. Isso é um absurdo. Mas essas coisas de achar que vai nos convencer que quem fez foi a ex-esposa dele, que ele não fez nada, isso é uma coisa de loucura, né, gente? Isso é algo que beira, que extrapola o senso comum, né? Mas tem quem gosta, né? Ele é um homem que saiu numa passeata dizendo que ele quer ver o Brasil melhor. Então tem gente que apoia. Não vou entrar em detalhes sobre caráter ou não caráter, mas está aqui, tem pessoas que gostam. E as confusões familiares continuam no mapa dele na Revolução. A gente tem um grau de justiça, de direito, ele vai processar Deus e todo mundo, Deus, coitado de Deus, ele vai processar um monte de gente, está dando aqui no mapa, ele tentando se mudar, porque a vida dele vai virar um inferno no sentido literal, e ele tentando ganhar dinheiro, inclusive de modo internacional. Aparece ele até saindo do Brasil. Quer apostar como ano que vem ele deve estar saindo do Brasil esse ano? Ele tenta até, eu não sei se pode. Será que pode, filho? Uma pessoa que cometeu um assassinato, será que ele consegue ter o passaporte? Eu não sei, vou até pesquisar, para saber que uma pessoa que cometeu um crime tão brutal, embora tenha pago meu filho está vendo aqui no Google, para ver se uma pessoa que comete um assassinato, ele consegue sair do país. Mas aparece essa possibilidade, essa tentativa, tá? E muitos graus, ele com muito medo da morte. Então ele vai viver assolado em 2022 e 2023 com medo da morte. O mesmo medo da morte que ele tem, ele vai querer aproveitar e ganhar dinheiro, provavelmente contando a história dele baseado no tal livro que ele ia lançar na Bienal, e a Glória conseguiu embargar e não conseguiu, teve uma diligência, segurou. Os livros dele, conseguiu ver, filho? O meu filho está dizendo, como a gente está vendo muito rápido, porque a gente tem tempo para gravar, aparentemente ele pode, então não me surpreende que ele saia do Brasil. O que eu acho disso tudo? Uma loucura, né, gente? Uma loucura. Como espiritualista, eu tenho tanto cuidado por estudar e propagar o conhecimento dos anjos, né? Então eu tenho uma vida reclusa, não bebo, não fumo, não saio com ninguém, sou vegana para evitar o mínimo possível de prejuízo, de sacrifício, né? Eu não como nada que tenha sangue, exatamente para tentar com que a minha aura fique mais limpa, né, do que a aura que tenha ligação com as minhas coisas ruins que eu fiz. Não estou dizendo que eu sou santa não, né, que alguma coisa que eu fiz, que eu tenha feito, que eu fui, como fala, quando jovem, filho, quando eu fui intempestiva. Mas a gente precisa diminuir, João Batista falava isso, a gente tem que diminuir essa consciência das ações negativas e tentar que as ações positivas sobressaem as negativas. Mas ele não vai conseguir. Eu fico imaginando um culto desse rapaz propagando o amor de Cristo e imaginar que esse mesmo homem que propaga o amor de Cristo tenha dado 19, 18 apunhaladas numa moça inocente, a ponto do coração dela ter saído para fora do corpo. O que vocês querem que eu fale? Eu fico indignada, como continuo indignada e dizendo que em todas as entrevistas que eu dei ao longo desses 30 anos, inclusive na Marília Gabriela, particularmente ou fora da TV, quando me perguntam qual é uma coisa que você não aceita, eu falo da morte da Dani, até porque eu fiz o contato com ela e ela também se mostra indignada. Desculpe aí os fãs do Guilherme, então continuem torcendo por ele, pela vida dele, né? Tem muita gente que o ama, eu particularmente não posso ter apreço ao homem que cometeu para mim assim, é um mapa, olha, eu até vou desfazer desse mapa, eu não quero nem ver o nome dessa pessoa mais na minha frente, porque realmente me faz muito mal. Eu só quero dar ao Raul e à Glória todo o meu calor, o meu amor
e meu pedido que os anjos continuem protegendo, iluminando, acalentando e dando força para a mãe, para o pai, para o marido que tiveram a filha arrancada do seio, a filha, a esposa arrancada do seio dessa família por causa de inveja, por causa de soberba, por causa da luxúria, por causa da inveja, um homem que não extrapolou, não teve limites para os desejos pessoais dele, tá? Então eu espero que isso sirva como uma reflexão. Termina um mapa muito triste com tudo que está acontecendo e as loucuras que vocês vão ver por aí, que ele vai escrever livro, que ele vai fazer documentário, que ele pode viajar para o exterior e ela está debaixo da terra, né, gente? E tantas outras mulheres que aconteceu a mesma coisa. Vou ficando por aqui, triste, só vou dizer namastê e um dia de reflexão para vocês. Gratidão.